Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos abordar mais um tema super importante e que gera muitas dúvidas, a febre. Vamos discutir se existe realmente essa tal febre interna, como ela surge, para que serve, quais os sintomas e se tê-la é algo bom ou ruim. Além disso, vamos falar sobre o tratamento da febre e as principais causas que podem desencadear esse sintoma. Fiquem ligados para não perder nenhuma informação importante sobre esse assunto. Vamos lá! A temperatura normal do corpo situa-se na faixa de 36 graus a 37 graus e meio. Valores que ultrapassam essa faixa são considerados febre. A febre é um sinal clínico bastante comum no ser humano, caracterizado por uma elevação acima da média da temperatura corporal. A presença da febre é tão comum que muitas das vezes não paramos para refletir sobre o seu real significado. A febre é uma condição em que a temperatura do corpo humano se eleva acima da faixa considerada normal, que vai de 36 graus a 37 graus e meio. Essa temperatura corporal varia ao longo do dia, sendo mais baixa ao amanhecer e mais alta no final da tarde, em um processo conhecido como ciclo circadiano da temperatura corporal. Algumas pessoas têm naturalmente temperaturas um pouco mais elevadas que outras, podendo apresentar algo em torno de 37 graus e meio ao final do dia, sem que isso tenha qualquer significado clínico, enquanto outros possuem temperaturas mais baixas, às vezes próximo de 35 graus e meio. Nesses indivíduos que possuem uma temperatura mais baixa, uma temperatura de 37,5, 37 graus e meio, seria algo bem acima do seu normal. Para diagnosticar a febre, é importante conhecer a temperatura habitual do paciente, já que a febre é determinada pela elevação da temperatura corporal, acima da média do indivíduo. Como muitas vezes não temos um histórico da variação da temperatura habitual de cada indivíduo, utilizamos os valores médios obtidos em estudos para estabelecer os limites de temperatura que indicam febre. É fundamental considerar que a forma de medir a temperatura corporal pode fornecer resultados diferentes, sendo que quanto mais próximo do centro do corpo, maior será a temperatura. Ai, antes. Respirou? Eu não estava aqui, até suando. É febre, tadinho? Eu acho que eu tô bem quente perto disso aqui. Amém. Existem 4 formas de aferir a temperatura corporal, cada uma gerando resultados diferentes. A medição oral, realizada através de um termômetro colocado sobre a língua, a medição axilar, feita com o termômetro posicionado na axila, a medição timpânica, utilizando um termômetro de ouvido, e a medição retal, que é recomendada para bebês, pois não são capazes de segurar o termômetro na boca de forma segura. Cada método de medição da temperatura corporal possui seus próprios valores de referência, considerados dentro da faixa normal da variação. É importante ter em mente esses diferentes limites ao interpretar os resultados de temperaturas obtidos por cada método de medição. A elevação da temperatura corporal pode ocorrer em situações que não indicam doença, como exercícios físicos intensos, ambientes extremamente quentes ou frios, uso excessivo de roupas ou ainda durante alterações no ciclo hormonal feminino. Mulheres, durante o período de ovulação, apresentam um aumento de até meio grau na sua temperatura corporal. Para evitar confusões, é geralmente considerado febre uma temperatura acima de 37 graus e meio na axila ou 38 graus no ânus. Chamamos de febrícula o estado subfebril, os aumentos de temperatura entre 37,2 graus Celsius ou 37,8 graus Celsius, que muitas vezes não apresentam significado clínico ou indicam doenças não infecciosas.
Na verdade, toda febre é interna, uma vez que a temperatura corporal se eleva do centro do nosso corpo e por transmissão chega à pele. No entanto, é importante ressaltar que é impossível que um paciente esteja com febre e que essa elevação de temperatura corporal não seja detectada pelo termômetro. Isso ocorre porque, caso haja um aumento de temperatura do corpo, o termômetro será capaz de captar essa mudança. Não há tal coisa como a chamada febre interna, que seria supostamente um estado de febre que ficaria restrito ao interior do corpo, não sendo identificado pelos termômetros. O organismo humano age de forma integrada, de modo que a febre é caracterizada pelo aumento da temperatura de todo o corpo, inclusive da pele. Se o termômetro não detecta febre, significa que ela não está presente. Não é possível que o corpo tenha febre internamente e que a pele não seja afetada pela elevação da temperatura, pois não somos como uma garrafa térmica que se aquece internamente enquanto permanece fria por fora. Além disso, é comum as pessoas afirmarem que estão com febre na perna ou na mão. Isso também não existe, embora seja possível haver um aumento de temperatura em uma parte específica do corpo. Isso não se configura como febre. A elevação localizada da temperatura pode ocorrer em processos inflamatórios, como em inflamações articulares, como na gota, ou em infecções cutâneas, como a erisipela, por exemplo. Normalmente, esta inflamação localizada também apresenta, além do aumento de temperatura, dor e vermelhidão local. A regulação da temperatura corporal é realizada pelo hipotálamo, uma região do cérebro que funciona como um termostato. Em média, nosso termostato mantém a temperatura corporal em torno de 36 graus Celsius e meio, que é o ideal para o funcionamento adequado do organismo. Já explicamos anteriormente que em algumas pessoas o termostato interno do corpo pode estar ajustado para uma temperatura mais próxima de 37 graus. Sem que isso tenha qualquer relevância clínica. Esse ajuste individual de temperatura é conhecido como set point da temperatura. O hipotálamo atua de maneira a evitar grandes variações na temperatura do corpo, aumentando a perda de calor quando o corpo está mais quente e aumentando a produção de calor quando está frio. No entanto, nosso organismo tem seus limites. E caso a temperatura ambiente esteja muito diferente da nossa temperatura corporal, precisamos de auxílio externo, como o uso de casacos ou ar-condicionado. Esses recursos ajudam a manter a temperatura corporal dentro de níveis considerados saudáveis e adequados para o funcionamento do organismo. Quando somos invadidos por micróbios, como vírus e bactérias, nosso corpo ativa suas células de defesa para combater esses germes. Durante o processo de defesa, os glóbulos brancos produzem substâncias chamadas prostaglandinas, que são mediadores inflamatórios que ajudam no combate a infecções. As prostaglandinas são as substâncias responsáveis pela presença de inflamação e dor, e quando alcançam o hipotálamo, fazem com que este aumente a temperatura corporal. O hipotálamo, sob o efeito das prostaglandinas, passa a induzir o nosso organismo a produzir calor e aumentar o seu set point. Em vez de 36 graus e meio, o corpo agora passa a considerar sua temperatura ideal em algum ponto acima dos 38 graus. Com a elevação do set point, o hipotálamo envia sinais para que o corpo inicie processos de aquecimento. Esses processos incluem a contração muscular para gerar calor, o tremor que conhecemos como calafrios, a constrição dos vasos sanguíneos da pele para reduzir a perda de calor, a aceleração dos batimentos cardíacos para distribuir o calor pelo corpo, entre outros mecanismos. O corpo fará o que for preciso para gerar e preservar calor até chegar à temperatura desejada pelo hipotálamo. Nesse momento, é comum nos encontrarmos encolhidos, tremendo, vestindo várias camadas de roupas e enrolados debaixo de cobertores. A temperatura de 36 graus Celsius e meio só é restabelecida quando há diminuição dos estímulos das prostaglandinas. Por isso, medicamentos como anti-inflamatórios e antitérmicos, drogas que inibem as prostaglandinas, são eficazes no tratamento da febre.
Estas drogas eliminam as prostaglandinas circulantes, suspendendo o estímulo que o hipotálamo estava recebendo para aumentar a temperatura do corpo. Quando as prostaglandinas diminuem, o hipotálamo reduz o set point novamente e o corpo, rapidamente, para reduzir sua temperatura, provoca uma sudorese intensa, dissipando o calor. E é por isso que às vezes suamos muito depois de tomar algum antitérmico. O suor é uma forma do organismo perder calor rapidamente. Por que quando fazemos exercício sentimos calor e quando temos febre sentimos frio, já que nos dois casos ocorre elevação da temperatura corporal? A resposta para essa pergunta está no set point estabelecido pelo hipotálamo. O frio ou o calor são, na verdade, uma interpretação do cérebro para a nossa temperatura corporal e não necessariamente tem a ver com a temperatura ambiente. Durante a prática de exercícios físicos, o nosso cérebro está programado para manter a temperatura em torno de 36,5 graus. Quando os músculos geram uma grande quantidade de calor, o cérebro percebe esse aumento de temperatura como um sinal de que o corpo está se aquecendo além do que é considerado ideal e passa a tomar providências para esfriá-lo. Suamos muito e nossos vasos da pele ficam bem mais dilatados, facilitando a dissipação do calor do sangue para o ambiente. Na febre, o hipotálamo ajusta o termostato interno do corpo para uma temperatura mais elevada, como por exemplo 40 graus. Mesmo que a temperatura corporal real esteja em 38,5 graus, o cérebro interpreta essa condição como uma baixa temperatura e envia sinais de que o corpo está com frio. Além disso, os vasos sanguíneos da pele se contraem, reduzindo a quantidade de sangue que circula na superfície do corpo. A pele é o principal meio de dissipação de calor do corpo, pois quanto mais sangue flui pela pele, mais calor perdemos para o ambiente. Durante a febre, o cérebro quer nos aquecer e boa parte do volume sanguíneo é desviado para o centro do nosso corpo, principalmente para nossos órgãos, deixando a pele menos irrigada. A falta de fluxo sanguíneo adequado na pele ativa os sensores para calor que nela existem, levando à sensação de frio. O corpo sente frio porque a pele está mal perfundida. A febre tem como principal função atrapalhar as atividades das bactérias e vírus, que preferem viver em temperaturas em torno de 36 a 37 graus, onde são mais ativos. O aumento da temperatura corporal visa dificultar as funções básicas dos invasores e estimular a ação das células de defesa do nosso corpo, que passam a funcionar melhor nessas temperaturas. A febre também atua como um sinal de alerta, indicando que algo de errado está acontecendo. Com a idade, perdemos progressivamente a capacidade de gerar calor e muitos idosos apresentam infecções graves sem febre. A ausência de febre e seus sintomas fazem com que o doente demore mais tempo para procurar auxílio médico, o que favorece o desenvolvimento da sepse. A febre não é apenas um aumento da temperatura corporal, pois geralmente está associada a outros sinais e sintomas. Entre os sintomas mais comuns estão o aumento da frequência cardíaca e respiratória. Em média, o coração aumenta sua frequência em cerca de 5 batimentos por minuto para cada 1 grau de elevação na temperatura do corpo. Os calafrios são comuns durante a febre, fazendo parte do processo de elevação da temperatura corporal. Da mesma forma, a sudorese costuma ocorrer geralmente no momento em que a febre começa a ceder. A febre também costuma provocar outros sintomas, como mal-estar, perda de apetite, prostração, dor de cabeça e dores pelo corpo. Em algumas situações, principalmente em idosos, a febre intensa pode levar ao delírio. Em crianças pequenas, pode ocorrer crise convulsiva. Alguns grupos específicos, como idosos, recém-nascidos, pacientes com insuficiência renal crônica e indivíduos em uso de corticoides, podem não apresentar febre. Esses pacientes, quando infectados, apresentam um quadro mais discreto, às vezes apenas uma prostração e perda do apetite. A
febre, como já explicado, traz consigo diversos sintomas desagradáveis. No entanto, se o paciente já está recebendo tratamento adequado para a infecção ou se a febre é causada por algo não infeccioso, como câncer, doenças autoimunes ou exposição excessiva ao sol, ela tem pouca utilidade e sua eliminação melhora muito o bem-estar do paciente. A febre é um mecanismo de defesa importante do corpo, porém não é essencial no tratamento de infecções. Manter o paciente com febre acima de 39 graus não traz benefícios, podem prejudicar o bem-estar do indivíduo. Em caso de pacientes debilitados, como aqueles com anemia, insuficiência cardíaca ou idosos, a febre pode descompensar essas condições de saúde. Por exemplo, a elevação da temperatura corporal em 1 grau aumenta a demanda por oxigênio em 13%, o que pode ser especialmente desafiador para pacientes com doenças pulmonares, que podem não suportar esse aumento na necessidade de oxigênio pelas células. Se temperaturas um pouco elevadas podem ajudar no combate aos invasores, quando acima de 39 graus, esse benefício parece desaparecer. A maioria dos casos de febre são causados por vírus e geralmente se resolvem por conta própria após alguns dias. O uso de medicamentos anti-inflamatórios ou antipiréticos pode ajudar a reduzir a febre temporariamente, melhorando o conforto do paciente. Essas drogas não tratam a causa subjacente da febre, não acelerando, portanto, o processo da cura. A dipirona e o paracetamol são os remédios mais comumente utilizados para baixar a febre. A aspirina também funciona bem para combater a febre, mas seu uso pode não ser recomendado em certas condições febris, especialmente em casos de dengue e catapora. Antigamente, era comum o uso de banhos gelados para diminuir a temperatura corporal, mas hoje em dia, métodos como o uso de esponjas úmidas com água fria são preferidos. Essa técnica ajuda na perda de calor da pele, sem causar constrição dos vasos sanguíneos, como a imersão em água muito fria. Passar álcool na pele também não traz benefícios nesse processo. Portanto, o foco deve ser facilitar a perda de calor do corpo, mantendo o conforto e bem-estar do paciente. As principais causas de doenças são as infecções. O principal causa de doença. Ai. As principais causas de doença, infecções, entendeu, né? Uhum. Colocar a cara da moça, igual essa cara, sabe? Você quer ver uma bolinha branca assim? Desse jeito, um clima mais estranho. Eu gosto muito do Trump. Aquele bicho tá mesmo. Sabe, do Trump hoje. As principais causas de febre são as infecções. Doenças como pneumonia, meningite, pielonefrite e endocardite, que é uma infecção das válvulas do coração, costumam vir acompanhadas de febre alta e debilidade física. Gripe, ao contrário do resfriado, também pode ser causa de febre alta. Quadros de febre prolongada em torno de 38 graus, intermitente ou somente noturna, associada à perda de peso, geralmente são sinais de infecções como tuberculose ou AIDS. Câncer, leucemia e linfoma podem causar febre baixa ou febrículas prolongadas. Doenças autoimunes como lúpus e artrite reumatoide também causam febre. Vários medicamentos podem causar febre, incluindo antibióticos e anti-inflamatórios, por mais paradoxal que isso possa parecer. Normalmente são reações individuais aos componentes da droga, em um processo semelhante a uma alergia. Causas menos comuns de febre incluem hipertireoidismo, exposição solar em excesso, cirurgias, traumas, feocromocitoma, embolia pulmonar, desidratação, AVC com lesão do hipotálamo e hepatite alcoólica. É importante sempre buscar orientação médica. E assim chegamos ao fim do vídeo sobre febre. Esperamos ter esclarecido todas as suas dúvidas e fornecido informações úteis para lidar com esse sintoma tão comum.
Lembre-se sempre de que a febre muitas vezes é um sinal de que algo está errado no nosso organismo e merece atenção. Mantenha-se informado e não hesite em buscar ajuda médica, caso necessário. Cuide da sua saúde. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir, deixar um comentário e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Até o próximo vídeo.